vou falar um pouquinho sobre as equações da onda com efeitos viscoelásticos. A minha palestra ela vai se desenvolver da seguinte forma. Eu vou apresentar alguns trabalhos relacionados às equações da onda viscoelásticas, principalmente aqueles em que o termo de viscoelasticidade é dado por memória, por termos de memória. E aí eu vou apresentar alguns trabalhos relevantes, principalmente para o desenvolvimento do nosso trabalho, do trabalho do grupo ao qual eu pertenço, de pesquisa. E depois, na sequência, eu vou, no final, né, mais do meio para o final, eu vou falar sobre os nossos trabalhos relativos a essa parte das equações da onda com viscoelasticidade, e o nosso objetivo, quando nós estudamos esse tipo de equação, era sempre tentar colocar o mínimo de dissipação possível, e, portanto, localizar a dissipação. Tá? Então, esse é o objetivo dos nossos trabalhos quando a gente apresentar para vocês. Então, agora eu vou fazer um histórico, mais ou menos, obviamente que ele não é completo, mas ele te dá um rumo, ou pelo menos um roteiro, para aquelas pessoas que se interessarem pelo tema. Então, vamos lá. A viscoelasticidade moderna, ela teve a sua origem nesses trabalhos de Boltzmann e Volterra, onde os trabalhos de Boltzmann foram publicados no final do século XIX e de Volterra no início do século XX. Tá? Aí você pode me perguntar, bem, mas quais seriam os materiais viscoelásticos que nós temos, por exemplo, no nosso mundo real? Bem, eles estão mais próximos do que a gente imagina. Por exemplo, se a sua pele é um exemplo de um material viscoelástico, porque se você puxa a sua pele, ela leva algum tempo de modo a recuperar a posição original. Então, eis um exemplo de um material viscoelástico. Um material viscoelástico que a gente também pode apresentar e que é utilizado em larga escala na indústria são os polímeros sintéticos, que são utilizados, por exemplo, na fabricação de canos, acrílico, sacolas plásticas, né, que a gente inundaram o nosso mundo. Um outro exemplo que interessante também, que às vezes a gente usa e nem sabe, é na indústria de calçados, para tênis mais específicos para as pessoas que fazem atividades físicas, talvez com um pouco mais de intensidade. E aí o material viscoelástico está presente na palmilha desse tênis. Por quê? Porque a palmilha ela tem a capacidade de se adequar à sola do pé e absorver o impacto decorrente da atividade física. E, finalmente, talvez alguns estejam lembrados, aqui no Brasil teve uma época que teve muita propaganda a respeito desse travesseiro, que ficou conhecido como travesseiro da NASA, mas porque ele era composto, né, na sua fabricação, por um material viscoelástico, e ele se moldava ao formato do seu pescoço quando a pessoa ela dormia. E segundo o fabricante, você tinha uma melhor qualidade de sono. Então, você vê que estudar os materiais viscoelásticos, ou pelo menos parte, né, quando você tem uma região cuja parte dela é viscoelástica, está presente no nosso mundo, bem próximo da gente. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a literatura existente nesse contexto. O primeiro trabalho, assim, um pioneiro dessa parte das equações com dissipação viscoelástica, e o termo responsável pela dissipação viscoelástica é exatamente esse termo aqui, que é um termo de memória, é esse trabalho de Constantini da Fermos, publicado em 1970, onde ele considera essa equação da onda. Os operadores C e G, eles são autoadjuntos e não limitados, e observa que a integral ela é de menos infinito a t, ou seja, eu
eu tenho um intervalo infinito aqui. Isso ocorre porque o nosso termo de memória, ele é com história passada, ou seja, antes de você começar a observar o movimento, você tem um dado, né, do problema, que é o que aconteceu com o seu material, né, ou com o seu domínio, o que está acontecendo no tempo passado. E aí, o que o Dafermus fez com esse trabalho? Ele estudou o comportamento assintótico das soluções desse tipo de problema. A gente observa que aqui ele considera essa dissipação, ou seja, o termo dissipativo, atuando em todo o domínio. Aqui a gente não tem uma função que localiza o termo dissipativo. Também nesse trabalho, ele apresentou uma mudança de variável que a gente utiliza enormemente, né, quando a gente trabalha com a equação da onda, e a gente tem um sistema não autônomo e a gente quer transformá-lo em autônomo. Então, nesse trabalho, ele introduz essa mudança de variável. Então, esse trabalho é realmente muito interessante. Bem, na sequência, eu vou falar desse trabalho da Fatira, Alabô, Piemarco Canarsi e Daniela Sforza, publicado em 2008, onde eles consideram essa equação. Observa que aqui agora nós temos um termo dissipativo dado pela memória. A memória tem esse núcleo, que a gente chama o núcleo da memória, que é essa função beta. No entanto, o intervalo ele é finito. E aqui a gente não tem história passada, a gente não tem conhecimento da história passada, né, nesse contexto. Então, é outra abordagem que a gente utiliza para resolver esses problemas. E o que eles fizeram nesse trabalho? Eles consideraram essa equação e, dependendo do que, né, das propriedades desse termo, né, que é o termo da memória, do núcleo da memória, eles provaram que a energia relativa ao sistema decai exponencialmente ou polinomialmente. Num trabalho de 2009, a Fatira e o Piemarco Canarsa, eles provaram um problema próximo ao anterior, porém, eles consideraram um núcleo da memória com hipóteses bem mais gerais e provaram um método geral de obtenção de decaimento da energia, taxas para decaimento da energia. Nessa direção, onde você tem um intervalo variando de 0 a t, né, que a gente está no intervalo finito, eu gostaria de citar também o trabalho do Kim, de Gesma e Messaldi, e da Lazieska, Messaldi e Mustafa. E agora nós vamos para o contexto da história passada. Quando a gente considera a equação da onda com história passada, impossível não falar do Vitorino Pata e seus colaboradores. Eles trabalharam, tem vários artigos, várias contribuições nessa direção, e assim, são artigos ótimos que você, né, tira várias ideias. Esse artigo, especificamente, publicado em 2010, com Mauro Fabrício e Cláudio Di Giorgi, é muito interessante, e eles discutem aqui uma equação abstrata, né, que está relacionada com uma equação de evolução. E aí eles obtêm várias coisas interessantes. E esse artigo ele ainda é muito interessante porque eles fazem um apanhado histórico dessas equações e aspectos físicos. Então, é um artigo assim, bem interessante, como se fosse quase um review, né? Mas não chega a ser um review, mas é bem interessante. Relacionado ainda com história, mas observa que a gente permanece não localizando o nosso termo dissipativo. Então, a história passada está presente aqui. Observa que aqui ele já está de 0 a infinito, mas isso aqui ocorre apenas usando uma mudança de variável. O modelo original é de menos infinito a t, mas a gente utiliza uma mudança de variável e a gente fica de 0 a infinito. E ainda, nesse contexto de história passada, observe que nós temos alguns trabalhos muito interessantes, mas eu não daria para ficar citando todos, porque, obviamente, o tempo eu ficaria só falando sobre eles, mas aí nós temos trabalhos somente do Pata, o Vitorino Pata com Mauro Gracelli, Maurício Gracelli, o Pata com Adele Zuck, Cláudio Jorge Marzocchi Pata,
a Maria Grazanazzo com George Ipata. Então, eles têm vários artigos bem interessantes. Temos também um artigo do Gesma e do Messaldi, e um do Marcelo Cavalcante, do Cifatori e Matofu. Legal. Mas olha só, então você observa, até agora eu tenho falado para vocês, olha, você tem a sua equação da onda e qual é o termo dissipativo que você está considerando. O termo dissipativo, ele é viscoelástico e dado por um termo de memória. Ok. O que acontece quando a gente tem atuando no sistema ambos os termos friccional e viscoelásticos? Bem, aí é diferente. Então, vamos lá. Então, agora a gente tem a equação da onda e a gente tem atuando no seu sistema dois termos dissipativos de naturezas diferentes, um viscoelástico e um friccional. E aí nós temos esse trabalho bem interessante, eu gosto bastante dele, do Marcelo Cavalcante e do Egídio Oquendo. O Egídio é professor da Universidade Federal do Paraná. E eles fizeram o seguinte, eles consideraram essa equação, a equação da onda, observa que aqui eles não consideram a história passada, tá? Eles estão no intervalo finito, a gente fala que a memória é curta, e eles consideram, e agora eles já começam a localizar o termo de memória, e eles consideram também um termo de dissipação friccional localizado. Observe que o termo de dissipação friccional dele é um termo não linear, e ele tem um termo de fonte não linear também. É importante ressaltar aqui que as não linearidades que eles consideram, elas estão com expoentes subcríticos, ou seja, dentro das imersões de Sobolev. Como que essas localizações elas atuam? Elas atuam da seguinte forma. Elas atuam de modo que A somado com B é sempre maior ou igual que uma constante positiva em todo o domínio. Ou seja, em todo o domínio eu sempre tenho a dissipação atuando, ou friccional, ou viscoelástica, ou ambas, mas sempre atuando. E aí eles provam que o sistema decai exponencialmente ou polinomialmente, dependendo de como o núcleo da memória se comporta. Numa direção próxima a esse problema, aí nós temos um trabalho com Marcelo Cavalcante, a Irena Laziesca e Flávio Falcão, que é um professor de uma universidade do Ceará, que agora não me vem à memória qual que é a universidade dele, é do interior do Ceará, e a gente estuda essa equação, observa novamente que a gente tem um termo localizado tanto friccional quanto viscoelástico, e a gente considera as mesmas hipóteses, só que aqui a gente considera que ao invés de estar num ômega aberto do RN, né, um domínio ômega limitado do RN, a gente está numa variedade riemanniana com fronteira, tá? E, além disso, a gente faz um estudo de que forma existe uma competição entre o dumping friccional, a dissipação friccional a dissipação friccional e a dissipação viscoelástica. E quem ganha nessa briga. Isso que é feito nesse trabalho. E também temos um estudo em algo parecido, também no contexto de história passada, né? Aqui está a equação, onde tem a dissipação friccional, agora linear, tem a dissipação viscoelástica com história passada, onde é feito o estudo de atratores para esse tipo de problema. Bem, aí seria interessante a gente falar o seguinte, a gente está interessado em equações onde os termos dissipativos eles estão localizados para que a gente tenha menos atuação de dissipação possível. Um dos trabalhos pioneiros, né, o primeiro que eu tenho conhecimento, que estuda o termo de viscoelasticidade dado pela memória localizado, é esse trabalho do Munhoz Rivera, com Salvatierra, onde eles publicaram esse trabalho em 2001, e eles consideram inicialmente a equação com história passada, só que eles falam assim, olha, mas a história passada que eu estou considerando é nula, consequentemente o intervalo é de 0 a t, tá? Então eles estão com memória que a gente chama de memória curta.
mas é um dos trabalhos pioneiros em considerar o termo de viscoelasticidade localizado. Ok. E aí nós vamos falar um pouquinho da contribuição que a gente teve recentemente nessa direção. Bem, nós temos um trabalho publicado em 2018 com o Marcelo Cavalcante, o Márcio Antônio Jorge Silva, que é um professor da Universidade Estadual de Londrina, e Alisson Júnior Souza Franco, que foi nosso aluno de pós-doc, tanto aqui na UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá, quanto na UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina, e nós provamos o seguinte: aqui nós consideramos a história passada, tá? Então nós temos um termo de memória, então, e com história passada. Ele é localizado, nós temos um termo de fonte não linear também, temos um termo friccional, tá? Localizado. No entanto, o crescimento dessa minha F, ela é subcrítico, ou no máximo crítico, ou seja, estou dentro das imersões de Sobolev. Então, esse foi um dos primeiros trabalhos que a gente conseguiu fazer dessa forma, localizado aqui, com essas não linearidades. Aqui a gente não conseguiu não linear, mas e aqui a gente tem a história passada. Mas é importante eu ressaltar que aqui o crescimento ele é subcrítico ou no máximo crítico, é importante. E aí o que a gente fez? A gente estudou o comportamento assintótico dessa equação e a gente obteve o decaimento exponencial das soluções desse problema, considerando que o núcleo da memória decai exponencialmente. Um outro problema que nós estudamos também nesse contexto de história passada, observa que aqui, olha, a gente apresenta de 0 a infinito e aqui de menos infinito a t, mas isso aqui é apenas uma questão de mudança de variável, representa a mesma coisa. A gente estudou com Marcelo Cavalcante e Emanuela Régia de Souza Coelho. Emanuela é professora da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, e que foi publicado em 2020. Nós estudamos um problema de transmissão, o domínio ômega composto por duas partes, ômega 1 e ômega 2. Observa que o termo viscoelástico, né, ele atua na parte ômega 1 do sistema, e nós temos uma dissipação friccional atuando, esse B de X ele está localizado numa vizinhança da interface entre ômega 1 e ômega 2, que a interface exatamente satisfaz essas condições de transmissão aqui. Então, o que a gente provou nesse problema? A gente provou também, obviamente considerando que o núcleo da memória decai exponencialmente, que a gente provou o decaimento exponencial das soluções, das soluções desse sistema aqui. Ok. Bem, o nosso objetivo era estudar o seguinte: uma equação da onda, com termo de memória com história passada localizado, mais um termo de dissipação friccional localizado, só que a gente não teve sucesso nisso, com um termo de fonte, só que esse termo de fonte com crescimento super crítico, ou seja, eu não estou mais nas imersões de Sobolev, tá? Então, da onde a gente veio buscar inspiração? A gente veio buscar inspiração nos trabalhos de Gurra Marra e seus colaboradores. Nesse trabalho de 2014, o que eles estudaram? Eles estudaram esse problema, tá? E eles observa que aqui eles permanecem com a dissipação viscoelástica full, ou seja, eu atuo em todo o domínio. Aqui eu tenho uma dissipação friccional também full, ou seja, em todo o domínio, e um termo de fonte, e as não linearidades, elas têm crescimento supercrítico, ou seja, não estou nas imersões de Sobolev, e eles provaram existência de solução global para este problema, considerando ômega um domínio do R3. Aí, na sequência, em 2018, o Gu e seus colaboradores também, eles provaram o seguinte: eles consideraram a mesma equação, tá? Só que ao invés de G, eles consideraram uma não linearidade particular,
A F também é uma não linearidade particular, mas os expoentes das não linearidades, MP, eles são supercríticos também, não estão nas imensões de Sobolev. E aqui, o que eles concluíram? Eles estudaram as taxas de decaimento para a energia de acordo com o decaimento do núcleo da memória. Tá? E aí foi isso que eles fizeram. Bem, e agora a gente então vai estudar, vai mostrar para vocês, nessa direção, o que a gente conseguiu. Então, esse foi um trabalho em conjunto com o Marcelo Cavalcante, a Claudete Weber. A Claudete, ela é uma professora também do nosso departamento, e a Thalita Marchiori. Thalita, ela é uma aluna de doutorado que vai defender em breve. Então, olha só, a equação que a gente considera é exatamente essa, é uma equação da onda. Aqui, ρ representa a densidade do material. A gente considera o termo dissipativo, o termo de viscoelasticidade, dado por esse termo de memória, localizado com história passada. Observe que nós estamos num intervalo infinito. O termo não friccional, ele é não linear, no entanto, a gente, infelizmente, devido ao fato dos expoentes terem crescimento supercrítico, a gente não conseguiu localizar. Ou a gente tirava a não linearidade, aí a gente conseguia localizar, mas dentro de certas condições também, ou a gente considerava a não linearidade, e aí, enfim, a gente não conseguiu, com a não linearidade da H e da F com crescimento supercrítico, a gente não conseguiu o que a gente gostaria de obter. Mas, enfim, a gente conseguiu pelo menos localizar esse termo. Bem, a U0, ela é um dado do problema e ela é a história passada da função U. Bem, e aí o que a gente faz? Bem, a gente observa que a energia linear associada ao nosso problema, ela é dada por essa expressão, onde eta é a diferença entre U de xt menos U de xt menos S. Bem, de modo a obter a solução local do nosso problema, eu tenho que assumir algumas hipóteses, na verdade, bastante hipóteses, né? Eu tenho que assumir que a localização do nosso termo viscoelástico, ela é uma função bem regular em ômega, bem regular mesmo, e ela é contínua no fecho de ômega. E é uma função não negativa, e além disso satisfaz essa condição. Essa condição ela pode ser traduzida da seguinte forma: próximo à fronteira de ômega, a função A ela é estritamente positiva. Tá? Isso vai ser importante. Então, as hipóteses sobre o núcleo da memória, essas hipóteses são as standard, tá? São bem usuais para quem trabalha com equação com memória, conhece bem. As hipóteses acerca da densidade do material, ρ é uma função sem infinito, também bem regular, e ela é limitada tanto superiormente quanto inferiormente por constantes positivas em todo o ômega. A função H, que rege a nossa dissipação friccional, ela é contínua, monótona crescente, se anulando na origem, e mais ainda, quando nós estamos fora da origem, ou seja, para módulo de S maior ou igual que 1, eu assumo que a H tem esse comportamento para todo M, né, onde M é um real maior ou igual a 1. A F, que rege o nosso termo de fonte, eu vou assumir que ela seja de classe C1, se anulando na origem, e a sua derivada, ela tem esse crescimento, onde P é um número real que está no intervalo de 1 a 6. A M o M e o P, eles não são disjuntos, tá? Eles têm que ter um relacionamento, e eles se relacionam por meio dessa desigualdade. Aí eu esqueci de falar que o ômega ele está contido no R3, então todas as coisas que eu estou falando aqui, eles têm a ver com o R3. Eu poderia considerar o Rn, mas aí, por exemplo, aqui não seria mais 6, aí eu teria que fazer todas as minhas considerações para o Rn, tá? Então não seria mais 6, aqui também não seria mais 6, eu teria que adaptar tudo para o Rn. Bem, e essa última hipótese aqui, ela é a respeito da função U0, que é a que rege a história passada.
e aí é essa regularidade que eu peço, que ela esteja né, nesse espaço com peso, a sua derivada em relação ao tempo também nesse espaço com peso, e tal que essas aplicações são fracamente contínuas no zero, e mais ainda ela se anula na fronteira de ômega. Bem, essas hipóteses a gente precisa para provar existência local. Para provar a existência global e o decaimento, a gente ainda precisa de mais 3 coisinhas, eu preciso impor mais 3 hipóteses. A gente tem que exigir a existência de uma função f maiúscula de classe C1, de modo que a sua derivada coincida com a f minúscula, e ela seja homogênea de ordem P mais 1, ou seja, ela satisfaz essa condição para todo lambda positivo e S real. Também a gente vai assumir a existência de constantes positivas, de modo que essa desigualdade seja verificada para a derivada do núcleo da memória, para todo S maior ou igual a zero. E, além disso, a gente vai assumir, em adição à hipótese da H fora da origem, que numa vizinhança da origem, a H tem um crescimento linear. E, por questões técnicas, eu vou considerar essa constante B1 maior que essa quantidade aqui, tá? Onde K é esse carinha, porque eu estou considerando que esta constante ela é maior do que 1 e, portanto, esse carinha é positivo. Muito bem. Com essas hipóteses adicionais, eu posso falar na energia agora total do sistema. Observe, lá no comecinho eu falei de uma energia que eu chamei de energia linear, que seriam só os termos lineares. Agora, que seriam esses 3 aqui. Agora, com essas 3 hipóteses adicionais, eu posso reescrever a minha, na verdade, com a primeira, né? Só com a primeira eu já poderia. Eu posso reescrever a minha energia total dessa forma. E aí, então, essa é a expressão da energia total associada ao meu sistema. Bem, porém, eu tenho que falar para vocês em que espaço eu estou trabalhando. Então, vamos lá, vamos falar um pouco rapidamente sobre os espaços funcionais. Eu vou considerar o espaço de Hilbert H01, só que ele vai estar munido desta norma, que devido às hipóteses que eu fiz acerca dessas funções, ela é equivalente à norma usual. Então, está tranquilo, posso trabalhar perfeitamente bem com o H01 munido dessa norma. Vou considerar também o espaço de Hilbert H1A, definido pelas funções de L2, tais que a integral sobre ômega desta quantidade, você vê que eu não estou mais sobre todo ômega, vai depender de onde o A atua. Essa integral ela é finita e o traço da U é 0 sobre ômega. Ok. Bem, quem vai ser o produto interno que eu vou munir esse espaço H1A? Vai ser o produto interno dado, né, de maneira assim, digamos, assim, usual. Seria essa parte, só que como o A não atua em todo o ômega, eu tenho que acrescentar esse termo sobre o L2. E aí está ok. Então, esse é o produto interno associado a esse conjunto H1A. Eu também vou definir o espaço de Hilbert com peso G, L2G de R+, H1A, como sendo as funções eta, definidas de R+, e H1A, tais que essa integral é finita. Observa que aqui eu considero a norma em H1A. Se eu trocar aqui por outro espaço de Hilbert, ou Banach até, eu não vou ter mais produto interno, mas terei norma. Então, aqui a norma é substituída pela norma do espaço que eu considerar. Portanto, quem seria o espaço H1G de R+, de H01? Seriam as funções U pertencentes a esse espaço, tais que a sua derivada com relação ao tempo pertencem também a esse mesmo espaço com peso. Similarmente, nós podemos definir o espaço L2G em R- de H01, como sendo as funções definidas no intervalo agora de menos infinito a zero, que vão em H01, tais que a U de menos T pertence ao espaço L2G R mais H01. E, finalmente, a gente considera esse espaço L2ρ dado, né, dessa forma, e esse L2ρ ele é equivalente ao espaço das funções de quadrado integrável que a gente está acostumado a trabalhar.
devido, obviamente, às hipóteses que eu fiz sobre a função ρ. Bem, então vamos lá. Nosso objetivo inicial é obter solução local para o nosso problema. Como é que a gente obtém? A gente define esse espaço de fase, que eu vou chamar de H cursivo, como sendo esse cartesiano, munido dessa norma. E eu vou definir como solução fraca do meu problema, no intervalo menos infinito a t, para algum t maior que zero, as funções u que pertencem a essa classe, de modo que tais que a sua derivada em relação a t pertençam a essa classe, e ainda satisfaçam essa identidade variacional para todo t no intervalo 0t e para toda φ nesse conjunto. Isso é a minha definição de solução fraca do nosso problema. Porém, o nosso problema, ele é não autônomo. Então, o que a gente vai fazer? Como eu havia mencionado no início, eu vou utilizar essa mudança de variável devida da Fermos, né, naquele trabalho de 1970, e o nosso problema, ele pode ser reescrito como este problema que agora é um problema autônomo, um sistema autônomo. E qual é o preço que eu pago? Eu tenho esta equação adicionada ao meu problema. Uma equação que relaciona a função eta com a função u. Então, eu tenho este sistema com dados iniciais e a função k, que aparece aqui, ela nada mais é do que essa função u menos g0 de a de x, onde g0 é a integral de 0 a infinito da função g, que é o núcleo da nossa memória. Muito bem. Então, olha só. Então, nosso objetivo, solução local. Muito bem. Para obter o primeiro resultadinho de solução local, eu tenho que supor que a f, aquela função lá que define a nossa função, nosso termo de fonte, ela é localmente lipschitziana de H01 em L2. Ok? Então, inicialmente eu vou ter que fazer essa hipótese, mas ela vai sumir, tá? Mas inicialmente ela vai estar aqui. Então, aí eu defino esse operador A, dado por essa expressão, e com este domínio aqui. Então, este operador A, definido por esta expressão, que é uma expressão natural que vem lá da nossa equação. E com esse domínio, também definindo esse operador, dado por essa expressão, o nosso problema agora, o problema autônomo, que é equivalente ao problema não autônomo, ele pode ser reescrito nesse problema de Cauchy, onde o maiúsculo é essa tripla e o maiúsculo 0 são esses dados, são os dados iniciais do problema. Então, nosso resultado de existência local é o seguinte: eu considero todas as hipóteses que eu estava considerando, as hipóteses adicionais, considero nesse momento que a F é localmente lipschitziana, de H01 em L2, e que o dado inicial, ele pertence ao domínio do operador A. Então, o meu problema de Cauchy, ele possui uma única solução forte, tá? Nessa classe para algum t positivo. Ok, só que meu objetivo agora é retirar essa hipótese que a F é localmente lipschitziana. O que eu faço? Eu defino essa sequência de funções testes com essas características, está entre 0 e 1, ela é igual a 1 nessas condições, enfim, eu considero todas essas condições sobre uma sequência de funções testes na reta e defino agora uma sequência de funções Fn de U dada por esse produto, F de U, WNU. Então, graças a essa sequência de funções e graças ao fato de que na prova da proposição anterior, o tempo que eu obtive de existência local, ele independe da constante de Lipschitz, da função f, aí sim eu consigo demonstrar o meu resultado de existência local sem a hipótese adicional que a f é localmente lipschitziana. Então, o que eu tenho? Eu tenho as hipóteses, aquelas principais em tela, e eu obtenho, então, a existência de solução fraca para o meu problema autônomo no intervalo de menos infinito a t para algum t maior que zero, onde esse t depende somente da energia inicial do problema. Legal. Também, as soluções fracas do meu problema, essas soluções que eu obtive, elas satisfazem essa desigualdade
da energia. Por enquanto, eu não tenho identidade, só desigualdade. Ok. Se eu ainda assumir mais algumas coisinhas, por exemplo, quando, além das hipóteses que eu já tinha, se eu considerar quando P for maior que 3, quer dizer, eu não estou mais lá nas imersões de Sobolev, quando P for maior que 3, eu tiver a F de classe C2 e a sua segunda derivada satisfizer essa desigualdade e o dado inicial pertencer a esse conjunto, ou seja, for mais regular ainda, eu consigo provar a unicidade de solução fraca, local, e a dependência contínua dos dados iniciais. Bem, o primeiro resultado de existência global que a gente consegue provar é quando o termo de dissipação friccional domina o termo de fonte. O que eu quero dizer com isso? Que é quando o M, que é o expoente do termo de dissipação friccional, da H, é maior ou igual que P. Então, nessas condições, e assumindo ainda que o dado inicial é mais regular um pouquinho, tá? Também pertence aqui ao LP mais 1, eu provo que se o M for maior ou igual que P, então essa solução local, ela é uma solução global. Esse é um primeiro resultado. Só que ele não é muito interessante, porque para provar o decaimento das minhas soluções, eu preciso que eu esteja dentro do poço de potencial, que é um conjunto que eu vou definir de maneira adequada. Então, o que eu faço? Eu já vou aproveitar que eu vou ter que definir esse conjunto e vou provar a existência de solução global dentro desse conjunto. E aí eu não preciso exigir essa condição M maior ou igual que P. Então, um outro resultado de existência global, agora dentro do contexto do poço de potencial e que vai estar totalmente relacionado com o decaimento da energia. Bem, vamos relembrar. Então, agora, nesse momento aqui, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho aquelas hipóteses iniciais, lá que eu chamei de principais, para provar a solução local. E também tenho aquelas hipóteses adicionais, aquelas trezinhas, que eu tenho aquela F maiúscula, eu tenho que a G' está ensanduichada entre aquela, né, entre menos uma constante G e menos uma constante G, e também que na vizinhança da origem, H tem crescimento linear. Então, sob essas condições, eu tenho que a expressão da energia total é dada por essa expressão aqui, por essa, né, identidade, e eu vou definir, em termos dessa energia total, uma energia que eu vou chamar de energia total expandida. Por que expandida? Eu vou trocar esse termo aqui por esse termo aqui. Esse termo é a norma do H1A. Esse termo que está aqui é uma parte da norma do H1A. Então, por isso, é como se eu estivesse expandindo esse funcional, eu estou aumentando. Então, esse cara é majorado por esse para todo T. Ok, é o que eu falo para vocês aqui. Além disso, tá, com essas hipóteses adicionais, eu concluo para todo P entre 1 e 6 que agora sim eu tenho não mais a desigualdade da energia, eu tenho o quê? A identidade da energia. E mais ainda, lembrando que eu tinha feito uma hipótese técnica acerca da constante B1, que era exatamente essa, eu provo que essa energia total expandida, ela é não crescente. Ou seja, faz sentido buscar o decaimento dessa energia. Então, como eu havia falado, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que buscar um conjunto adequado para resolver o meu problema de história passada. E ele vai vir do poço de potencial. Então, para isso, vamos começar definindo os espaços que eu preciso. Então, eu defino um espaço, um conjunto M, nesse espaço L2G R-H01, que são as funções que não são nulas nesse espaço, fracamente contínuas no zero e que satisfazem a essa igualdade. Então, esse é o conjunto que eu vou chamar de M. Então, para toda V, tá, nesse conjunto, que são fracamente contínuas, eu vou definir esse funcional. Tá? Definir esse funcional aqui para essas funções.
que a gente prova? O primeiro resultado que a gente prova que se P agora está entre 1 e 5, tá? E 5, então o ínfimo desse funcional, quando V percorre M, ele é estritamente positivo, e eu vou chamar esse ínfimo de D. Ok. Bem, agora, quem seria o poço de potencial adequado para o nosso problema? Bem, a gente vai buscar lá a inspiração e a gente prova que é esse aqui. São as funções que estão nesse espaço com peso, fracamente contínuos no zero, e tais que aquele funcional calculado no V, ele é menor que o ínfimo D. Ok. Bem, aí a gente vai considerar dois subconjuntos, W1 e W2, do nosso poço de potencial, que possuem as seguintes características. Eles são disjuntos, tá? Eles são definidos dessa forma. E eles possuem as seguintes características que são muito importantes. Disjuntos, tá? E a união dá todo o nosso poço de potencial W. E a gente vai começar a buscar aonde que o dado inicial, ou seja, a história passada, tem que morar para a gente conseguir o decaimento. Bem, vamos primeiro buscar a existência global. Ok, então o P está nesse intervalo agora, né? O P está entre 1 e 5. Vamos assumir todas as hipóteses em voga e vamos assumir que a nossa energia expandida inicial ela é menor do que aquele ínfimo do nosso funcional. E, além disso, que a história passada pertença ao W1, aquele subconjunto do poço de potencial. Então, se U for uma solução fraca do nosso problema autônomo no intervalo de menos infinito a t, o que a gente prova? A gente prova que, de fato, essa solução ela é global e, mais ainda, que essas desigualdades são verificadas. Ok, muito bom, a gente conseguiu provar solução global. Bom, será que a gente vai conseguir mostrar o decaimento? Sob que condições? Bem, antes eu preciso definir mais algumas coisinhas, porque eu vou precisar disso para o decaimento. Então, eu considero P, novamente, no intervalo que eu consegui a solução global do meu problema. E lembrando que eu estou no R3 e, portanto, eu tenho essa imersão, eu vou considerar que M0 é uma constante que depende dessa imersão aqui. E aí eu consigo provar que o meu funcional, calculado em U, ele é maior ou igual que essa diferença. Inspirado por essa expressão, eu defino uma função G maiúsculo, dado por isso, tá? E nós, obviamente, dessa expressão, a gente conclui essa desigualdade. Mais ainda, a função G satisfaz o seguinte, ela satisfaz que existe um único zero positivo, que eu vou chamar de S0, estritamente positivo, satisfazendo essa igualdade, e tal que o supremo da função G, quando eu varro esse intervalo zero infinito, ele coincide com G no S0, e esse número é um número positivo. Bem, por que eu precisei garantir essas coisas? Porque agora eu vou definir, em cima do S0 e do G de S0, novos conjuntos. Eu vou considerar agora um conjunto que eu vou chamar de W1 tilde, que é um subconjunto do W1, dado pelas funções que estão nesse espaço com peso, tal que a norma da função no zero é menor do que S0, e o funcional calculado em V é menor do que G de S0. E, na sequência, eu vou definir em cima, baseado, motivado, apoiado no W1 tilde, um conjunto que eu vou chamar de W1 delta tilde, onde esse delta é uma constante positiva suficientemente pequena e que vai ser convenientemente escolhida, tá? E aí, quem é esse cara? Essas são as funções também no espaço com peso, tais que a norma agora não é mais menor que S0, eu vou considerar menor ou igual que S0 menos delta, tá? E agora eu não considero mais menor que G de S0, eu considero menor ou igual que G de S0 menos delta. Então, é aqui que eu vou considerar a escolha do meu dado inicial da história passada para um delta conveniente. Então, de modo a obter o nosso resultado de decaimento, nós vamos seguir passos de ideias que foram expostas, publicadas nesse trabalho da professora Helena Laziesco e Daniel Tataro, onde eles consideram
né? E a gente pode considerar também, devido às hipóteses da função H, uma função φ, que ela é contínua, crescente, côncava, que se anula na origem e verifica esta desigualdade aqui para todo S próximo da origem. De posse dessa função φ minúscula, eu consigo definir, uma função φ maiúscula dada por essa soma. E aí, então, eu tenho o meu resultado de decaimento, né? Da seguinte forma. Agora eu vou considerar P no intervalo 1 a 5. O dado inicial, que é a história passada, pertencente a esse conjunto W1 delta tilde, e a energia inicial expandida menor que G de S0 menos delta para um delta maior que zero conveniente. E, além disso, quando M, tá, for maior que 5, eu vou ter, e assumindo a U mais regular e o dado inicial também um pouquinho mais regular, nós obtemos o seguinte, que a energia total expandida, ela satisfaz a essa taxa de decaimento para todo T maior ou igual que T grande, maior ou igual que T0, onde T0 é o máximo dessas constantes, e a S é solução desta equação diferencial ordinária. Bem, qual é a ideia da prova desse resultado? Bem, eu não vou me estender muito, porque é técnico, tudo é muito técnico, procuro só dar as ideias, mas a gente faz o seguinte, a gente define essa função como sendo a diferença entre a energia inicial expandida menos a energia expandida no T grande, né, no T final, e a gente, usando o fato de que a energia expandida ela é não crescente, nós obtemos esta desigualdade. Ok. E aí, a prova do nosso teorema, ela reside em provar esta desigualdade, onde a φ maiúscula é a soma daquela φ minúscula mais a identidade, calculada nessa F, que é a diferença, e uma constante que depende do tempo. Isso para todo T maior ou igual que T0, onde T0 é esse máximo. Quando eu falo T, é esse T grande aqui. Bem, como a gente vai provar isso aí? Nós temos essa identidade, tá? É um monte de termos aqui. Aí o que a gente faz? A gente pega todos esses termos que estão do lado direito da identidade e vamos majorando cada um deles. Ao majorar cada um deles, nós, né, chegamos nessa estimativa. Nós chegamos nessa estimativa aqui. Ok, mas nós temos o seguinte, que a energia expandida linear é maior ou igual que a energia expandida total. Que a energia expandida ela é não crescente. E também que o T grande é maior ou igual que T0, que é maior ou igual que uma daquelas constantes que estão naquele máximo. E, portanto, desta desigualdade, a gente conclui esta desigualdade. Bem, a gente está quase na desigualdade que a gente gostaria de provar. Falta absorver esse termo aqui. Bem, e como que a gente faz? Bem, ou seja, a gente gostaria de provar essa desigualdade e aí a gente conseguiria provar o nosso teorema. Bem, e provar esta desigualdade é uma prova que, para quem conhece os argumentos de contradição, quem está um pouco acostumado, sabe que é uma questão técnica, mas que é um argumento que é razoavelmente tranquilo da gente utilizar. Você argumenta por contradição, que isso não ocorre, você obtém uma sequência de soluções, né, que não satisfazem lá, e aí você vai chegando em várias, essa sequência vai satisfazendo várias condições, e essa sequência converge para alguém. Aí esse alguém você divide em dois casos, que ou é zero ou é diferente de zero, e aí esses dois casos gerarão um absurdo, já que você argumentou por contradição. Ou seja, você prova a desigualdade desejada. E aí nós conseguimos provar o nosso resultado de decaimento desejado. E era isso que eu gostaria de provar para vocês. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês.